Pode uma desencarnação ser antecipada por decisão de instâncias superiores do mundo espiritual? O que aconteceu no velório de um político que desencarnou em grande conflito de consciência, em grande desequilíbrio? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. O meu nome é Áureo. Hoje traremos mais essa história do mundo espiritual, extraída do livro Esculpindo o Próprio Destino, de André Luiz Ruiz, médium da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, de Campinas, São Paulo, livro ditado pelo Espírito Lúcius. Os primeiros capítulos desse livro já impressionam pela riqueza de detalhes, a descrição da cena de um velório de um ex-político que vinha exercendo a função de prefeito. Seu corpo é velado na Câmara Municipal. Estão presentes muitas pessoas, mas a população de espíritos desencarnados é muito maior, principalmente de espíritos perturbados, entidades umbralinas que vieram receber Oliveira, que já convivia com elas em seu dia a dia. No vídeo Acordei no Umbral, a gente já abordou um pouco essa questão. A gente não tem que se preocupar se irá para o umbral após desencarnar. A maioria de nós irá, as próprias colônias ainda estão no umbral. Mas temos que nos preocupar se já não estamos convivendo com entidades perturbadas nas regiões mais densas do umbral, desde já, principalmente quando saímos do nosso corpo em liberdade parcial com o fenômeno do sono físico. Oliveira, já há várias décadas, vinha adotando posturas muito desequilibradas, se envolvendo em corrupção, negociatas, inclusive na vida familiar também. Ele abandonara a primeira esposa e 2 filhos pequenos para casar com a filha de um grande empresário por pura ambição. Esse empresário o lançou na cena política e os desequilíbrios foram se agravando, inclusive na área sexual. Ele tinha muitas amantes e passava aquela imagem de homem defensor da família, dos bons costumes, quando na verdade só estava preocupado com os próprios interesses. Porém, no mundo espiritual não temos o corpo físico para nos esconder, nos apresentamos como somos. E Oliveira assim foi recebido por espíritos como ele. Nem toda desencarnação é igual a outra. Temos uma playlist aqui no canal sobre isso, desencarnação. No caso de Oliveira, ele acordou no meio do velório. Estava muito atordoado, parecia que estava meio bêbado, levantou cambaleante do caixão, tentando entender por que aquelas pessoas estavam ali na Câmara Municipal, o local onde ele era costumeiramente reverenciado. E as pessoas estavam ali para ver o corpo dele dormindo. Na visão dele era isso. Ele ainda não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Olhava para aquelas entidades umbralinas e pensava, por que essas pessoas estão aqui, sujas, mal vestidas? Ele estava totalmente confuso. Então, mesmo cambaleando, ele procura se aproximar das pessoas próximas que ele reconhece, parentes, companheiros de partido, e ele fica chocado, porque ninguém interage com ele, parece não enxergá-lo. E para sua surpresa, ele ficou ainda mais atônito, porque ele parecia escutar os pensamentos das pessoas e não eram nada agradáveis, muitos contendo sarcasmos e julgamentos. Infelizmente, isso é ainda muito comum. Então, sempre que comparecermos em velórios, vamos lembrar que o desencarnado pode ainda estar ali em processo de desligamento do corpo físico. Então, deixemos sempre um pensamento de fraternidade, deixemos a nossa oração para o irmão, para a irmã que está partindo para o mundo espiritual. Isso com certeza fará uma diferença. O velório continuava e a certa altura Oliveira foi abordado por um ser umbralino que fingiu o bajular como se ainda encarnado ele fosse, só para se divertir às suas custas. E disse a Oliveira que o próprio chefe daquela falange das trevas compareceria ali para recebê-lo. Oliveira continuava confuso. Durante sua vida não havia se interessado por nenhum tipo de conhecimento espiritual.
tinha uma relação com a religião muito superficial e hipócrita. Fazia conluios com líderes religiosos pervertidos apenas para garantir votos dos fiéis, sempre mantendo aquela postura de homem defensor dos bons costumes e da família, quando na verdade só pensava em poder e dinheiro. E esses dois fatores, a sua consciência culpada e a ignorância espiritual, eram habilmente manipulados pelas entidades das trevas, que estavam ali para conduzi-lo aos seus domínios e escravizá-lo. Mas Oliveira não estava sozinho. A sua mãe, já desencarnada, que no livro é chamada de Eulália, estava ali para tentar ajudá-lo de alguma forma. Eulália, entidade muito sábia, assistia com tristeza o atordoamento de seu filho, principalmente quando ele viu seres dantescos se debruçarem sobre o seu cadáver para sugarem as últimas energias vitais. Isso pode acontecer com pessoas que desencarnam nessas condições. E também quando adentrou ao recinto um comboio bizarro de desencarnados que traziam o líder daquela falange das trevas para receber Oliveira. E ele, confuso e com a consciência culpada, mesmo que inconscientemente, não ofereceu qualquer resistência. E o atordoamento de Oliveira piorou ainda mais porque ele se assustou e se desesperou ao ver as formas perispirituais horripilantes daquele ser que o vinha receber. Porém, a situação de Oliveira já era muito complicada, já há algumas décadas. Durante a sua encarnação, ele se desviou tanto do caminho, do seu planejamento reencarnatório, estava adquirindo tantos débitos espirituais, principalmente numa posição em que ele conduzia multidões no cargo público, que a sua genitora, Eulália, solicitou a instâncias superiores do mundo espiritual uma antecipação na época planejada para a desencarnação de Oliveira, em seu próprio benefício. Todos nós, quando encarnamos, já temos uma carga genética e energética que fará com que o nosso corpo físico dure uma certa quantidade de anos. Isso pode ser alterado pelos nossos hábitos. Mas no caso de Oliveira, a mãe dele solicitou que ele fosse retirado do corpo físico bem antes do que o previsto, justamente por ele estar se desviando tanto do caminho. É claro que não é uma situação comum. Eulália tinha muitos méritos e solicitou isso a instâncias superiores, onde seu pedido foi analisado por seres muito sábios e sábias. E nem sempre um pedido como esse é deferido. São analisadas muitas variáveis, inclusive o merecimento de quem solicitou isso. No caso Eulália, muitas vezes nós somos beneficiados por pedidos e por merecimento de seres que muito nos amam, não por merecimento próprio nosso. Isto não quer dizer que podemos optar por desencarnar na hora que acharmos conveniente ou até provocarmos isso. Isso, na verdade, é um dos maiores erros que podemos cometer, porque a vida nunca termina. E na grande maioria das vezes, os nossos mentores e mentoras espirituais, quando veem que estamos errando muito, eles se afastam e deixam que nós colhamos as consequências desses erros. Estamos falando aqui, portanto, de um caso atípico, de uma história no mundo espiritual, para que nós conheçamos que isso pode acontecer. O pedido de Eulália foi cuidadosamente analisado por entidades muito sábias, considerando variáveis que nós nem fazemos ideia, inclusive o fato de Eulália ser uma das responsáveis pelo planejamento daquela encarnação de Oliveira. E Oliveira não deixou de colher o resultado de suas ações. O livro descreve como ele é conduzido e escravizado em regiões umbralinas. E Eulália, num ato
heróico, de bravura, se infiltra nessa organização das trevas, tentando auxiliar o filho e quem mais pudesse. Um longo caminho de reparação, expiação, começava ali para o ex-político, que acreditou que mesmo após a morte, poderia continuar a comprar, a manipular a todos, continuar sendo bajulado por muitos à sua volta. Vou deixar na tela final duas playlists, a playlist Umbral e a playlist Desencarnação, se você quiser mais vídeos com esses temas. Peço também para vocês depois darem uma olhadinha sempre na descrição dos vídeos, que eu tenho colocado o link de todos os livros que eu cito. Gente, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui em mais esse vídeo. Até um próximo. Tchau!